Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Feliz Dia das Mães. Ignora meu pai, ele tá falando com Noah. Feliz Dia das Mulheres. A gente somos guerreiras, somos batalhadoras, somos incríveis, né? E juntas a gente é mais fortes, né? Então, assim, o vídeo de hoje vai ser o porquê que eu estava sumida aqui no canal, né? E no Instagram. Gente, esse mês de fevereiro, né, que se passou, eu perdi uma pessoa muito importante, né, pra mim. Era meu tio, né? O meu tio se foi. Mas Jéssica, gente, vamos lá. O meu tio, ele tinha vício, né, de bebida e do cigarro. Ele chegou a ficar internado algumas vezes. E aí, quando ele via que ele tava ruim, ele pedia pros filhos dele internar ele. E aí, os filhos dele internavam e tudo mais. E aí, quando ele saía da clínica, ele tava bom. Aí, ele ficava dias sem beber. Só que quando ele tinha recaída, ele bebia muito, né? Ele bebia demais. E assim, a causa da morte dele foi infarto. Ele infartou dentro de casa, né? Ele morreu dentro de casa. Ele tava sentindo dor. E aí ele ligou pro meu primo, né, que é filho dele. Falou pro filho dele, o pai tá passando mal. E aí logo ele desligou o telefone. Meu primo foi e ligou pro meu outro primo. Só que assim, o meu outro primo também tava trabalhando. Então, tipo, não ia dar tempo do meu outro primo passar na casa do meu tio, pegar ele e levar no hospital. Então, o filho desse meu tio ligou pra mãe dele e falou: mãe, passa lá em casa e vê como que tá meu pai, porque meu pai acabou de me ligar falando que tá passando mal. Gente, quando ela chegou lá, não teve muito o que fazer. Ele já tinha falecido, né? Ele teve infarto, né? Ele infartou dentro de casa. Ela ligou pro meu tio Carlos, né? Que é irmão da minha mãe, que é esse que mora em cima da casa da minha avó, pro meu tio Carlos ir lá, né? Só que o meu tio Carlos, ele tava sem o celular por perto, tinha descarregado o celular do meu tio e ele não tava com contato com ninguém. E aí, ele, de tanto eles ligar, e meu tio Carlos não responder eles, o que aconteceu? Um dos colegas deles, né, dos meus dois tios, foi lá na casa do meu tio Carlos avisar o meu tio Carlos. E isso já era 4 horas da madrugada. Ou seja, era 4 horas da manhã já que o meu tio Carlos ficou realmente sabendo do que tinha acontecido. E aí o meu tio Carlos foi lá na casa do meu tio, né, irmão da minha avó, que foi o que faleceu, pra ele, né, ligar pro SAMU ir lá, fazer as coisas que tem que fazer, né. E aí, beleza. Aí, eles foi na delegacia, levou meu tio pro hospital da clínica. E meu tio, né, ficou lá no hospital da clínica pra reconhecer o corpo e tudo mais. E né, o pessoal descobrir qual foi o motivo da causa da morte dele. E aí a causa da morte dele, gente, foi infarto. Ele infartou, né, dentro de casa. E ele morreu do lado de fora da casa, né? Ele morreu no quintal da casa dele. Eu acho que ele tava passando mal, né, sentindo dor, não sei. E aí ele preferiu sair de casa, né, pra respirar um pouco.
E, gente, o meu tio, ele tava muito mal mesmo. Porque no Dia das Mães, que foi ano passado, ele veio aqui em casa, ele não tava conseguindo subir as escadas aqui na minha casa. E aqui na minha casa tem 3 escadas. Então, assim, ele estava muito cansado, né? Por conta do cigarro e da bebida. Então, tipo assim, ele tava muito cansado. Toda vez quando ele subia um degrau, ele precisava de ar para respirar. Então ele teve que pegar ar, sabe? Com certeza quando ele passou mal, ele tava procurando ar para poder respirar, né? E assim, gente, ele infartou, ele teve infarto. O motivo da causa da morte dele foi infarto, né? E aí foi isso. Aí na sexta-feira tava todo mundo trabalhando. Aí quando foi de noite, de madrugada de noite, meia-noite, a gente saiu daqui de casa para ir lá no cemitério. Ver lá, né, o corpo dele, ver como que ele tava, dar o último adeus, né, a última benção e dizer o último eu te amo. E aí eu fiquei, gente, um pouco, meus pais ficaram um pouco. Na sexta-feira, aí a gente ficou um pouquinho, depois a gente veio embora. No sábado a gente acordou cedo e fomos, né, no velório dele, né, enterrar ele. E, gente, a pior coisa do velório é quando chega naquela parte de que o caixão é fechado. É a parte que as pessoas falam, faz a última homenagem, se vocês quiserem, porque a gente precisa enterrar. Então, assim, a pior parte, ao meu ver, é quando chega nessa parte. Porque sempre fica aquela pergunta: o que eu poderia ter feito antes e eu não fiz? E de certa forma você se sente culpada. Igual eu mesma, eu falo, gente, o que eu poderia ter feito era tão simples. Todas as vezes que eu ia pra casa da minha avó, eu poderia mandar mensagem pra ele e falar: tio, me passa seu endereço pra mim aí na sua casa. E eu não fiz isso, entendeu? Eu não tive essa questão de senso. De todas as vezes que eu fui na casa da minha avó, eu pedi o endereço pro meu tio pra mim, pelo menos passar lá pra ver como é que ele tava, nem que fosse pra ficar 1 minuto com ele. Então, assim, me dói porque eu tive oportunidade, mas eu não soube como aproveitar. Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês é: aproveitem, gente. Aproveita enquanto você tem um tio, aproveita enquanto você tem sua mãe, aproveita enquanto você tem seu pai, sua família, porque a gente nunca se sabe do dia de hoje, daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos. Eu tô bem agora, mas pode ser que daqui a pouco eu não esteja. E aí? E aí vai ficar aquela pergunta: o que eu não fiz e o que eu poderia ter feito? Então, assim, gente, o que eu quero dizer pra vocês é: aproveita. Aproveita cada segundo que você tiver com a sua família. Aproveita, porque o nosso tempo aqui na Terra, ele é muito curto. Ele é muito curto. E assim, o meu tio, ele me deixou uma grande lição, que foi o que ele queria ver, era a família dele toda reunida. E esse ano, no meu aniversário, eu vou fazer isso, né? Vem, Mel. Vem. Eu vou fazer isso. E aí, foi isso. Então, assim, em julho, eu faço aniversário em julho.
E eu vou reunir a minha família, né? Eu vou reunir algumas primas, né? Que eu tenho, né? E que, por sinal, era sobrinha são sobrinhas desse meu tio, né? A mãe delas são irmã dele e da minha avó. Então, assim, eu vou pelo menos tentar fazer com que a gente fica unida, sabe? Porque todo mundo trabalha, todo mundo tem seus problemas e tal, mas o que ele queria era ver a família dele toda reunida, sabe? E ele teve, só que foi uma pena que ele não viu, que foi no dia do enterro dele. Gente, o meu tio, ele era tão querido e tão amado e admirável que o velório dele tinha um monte de gente. Lotou o velório dele. Tinha muita gente, tinha gente que até eu não conhecia. Então, tipo, eu olhei aquela quantidade de gente e ali eu fiquei passando a mão nele, né, no meu tio, enquanto o pessoal não fechou o caixão. E eu fiquei conversando com ele, sabe? E ele parecia que tava dormindo. Ele tava tão sereno, sabe? Que ele parecia que ele estava descansando, que realmente a hora dele tinha chegado. Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês é: não deixe o orgulho, as brigas serem maiores do que a união e o respeito e até mesmo o amor para a sua família, né? Então é isso, fica com Deus, tomara que vocês tenham entendido, né, a explicação do meu vídeo, o porquê do meu sumiço, e é isso. E pelo menos em julho eu vou conseguir reunir a minha tia, minhas primas, né, que é a irmã dele e da minha avó, e eu vou fazer o meu dia e o delas junto com a minha família. A gente ficar bem, dar risada, conversar, brincar, porque era isso que ele queria, mas ele não teve, né? Então, é como diz o ditado, parece que a gente só dá valor quando a gente realmente perde alguém que a gente ama, né? Então, não vamos perder mais ninguém pra saber valorizar aqueles que a gente ainda tem por perto, tá bom? Então é isso, tchau, fica com Deus e bom final de semana, um bom sábado e um bom domingo que está por vir, tá bom? Tchau!